Você já imaginou se você pudesse ir para o trabalho de teleférico? Ou já pensou em viajar de uma cidade para outra em um trem que levita? Ou talvez você anime de ir para casa em um ônibus que tem um jardim na parte de cima e no dia seguinte pagar a sua entrada no metrô com garrafinhas PET. Parece um sonho, né? Então, só que não. Isso tudo que eu falei já é realidade em um tanto de cidade no mundo todo. Temas de Buena. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Temas de Buenas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. E antes que você me pergunte, é verdade mesmo. Todas aquelas alternativas sustentáveis para o transporte público que eu falei já estão rolando em várias cidades. Por exemplo, o teleférico de Medellín, lá na Colômbia, foi criado para facilitar a vida de um monte de gente que morava no morro da cidade. E a ideia é tão mara que ela foi copiada aqui no Brasil pelo governo do Rio de Janeiro, que fez o teleférico do alemão. Agora você me pergunta se funcionou. Até que funcionou super de buenas durante uns 5 anos. Mas daí, por causa de umas tretas de superfaturamento de obra e falta de recurso, já tem uns 2 anos que o teleférico parou de funcionar e deixou todo mundo bem revolto. E o negócio dos trens futuristas que funcionam por levitação magnética é verdade também. Eles existem lá na China e tem vários tipos bem parecidos em fase de teste em um tanto de países pelo mundo. Inclusive, o Brasil está estudando um modelo super inédito que gasta menos energia e não polui o meio ambiente. Já pensou se rola? Agora, a ideia dos jardins suspensos foi de um paisagista espanhol muito louco. Ele resolveu criar plantações no teto dos ônibus para aumentar as áreas verdes na cidade e para ajudar a despoluir o ar. Super bem bolado, meu! Outra ideia que eu acho muito massa rolou lá em Pequim. Eu não sei se vocês sabem, mas lá o povo passa um mau aperto com a quantidade de lixo gerado. Até porque a China é o país mais populoso do mundo. Daí os chineses criaram uma ação para trocar garrafinha PET por bilhetes de metrô. Depois disso, rolou umas ideias bem parecidas em vários lugares, até em São Paulo mesmo. Tá, mas e aí? Ué, aí que ideias boas inspiram o mundo todo, né, galera? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque o mundo tá lotado de gente, de carro, de prédio, de lixo, de gente, de poluição, de prédio, de gente, de lixo, de carro, de gente, de lixo, de gente, de lixo, de gente, de lixo. E daqui a pouco a gente vai estar vivendo tipo o fim do mundo real, oficial. The population exploded and intelligence continued to decline until humanity was incapable of solving even its most basic problems, like garbage, which had been stacked for centuries with no plan whatsoever, leading to the Great Garbage Avalanche of 2505, which would set in motion the events that would change the world forever. E é por isso que falar de mobilidade urbana é tão importante. E você sabe o que mobilidade urbana quer dizer? Que tal a gente consultar o meu, o seu, o nosso Manuelzão aqui? Mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. Nesse contexto, é dever da cidade garantir a possibilidade dos seus habitantes de ir e vir livremente de forma rápida e eficiente. O direito de ir e vir está assegurado pelo artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É dever da cidade ainda disponibilizar infraestrutura e ferramentas para o deslocamento da população com transporte viário, ferroviário e fluvial e com sistemas inteligentes. Além disso, cabe às autoridades urbanas promover condições para facilitar o transporte individual por meio de automóveis e demais veículos movidos por tração humana.
Uma ONG dinamarquesa chamada Bicycle Innovation Lab criou um diagrama de mobilidade que foi adaptado pela Associação Vadbike de acordo com a realidade brasileira. Trata-se de uma pirâmide invertida do tráfego, que mostra como deveria ser a prioridade nas cidades no planejamento da mobilidade para torná-la mais coerente e sustentável. As opções de transporte mais próximas do topo, como andar ou pedalar, são mais inofensivas, já as do final, como carros e aviões, são mais nocivas tanto ao meio ambiente quanto às pessoas. Gente, esse manual é top! E galera, sabe o que eu tava reparando nesse diagrama aqui? Coloca ele de novo pra gente ver. Olha só o transporte de cargas por caminhões. Você reparou que ele tá ali no meio da pirâmide, antes do táxi, antes da carona e do carro? É muito louco que a gente só tenha parado pra dar atenção pra isso em pleno 2018. E ainda só por causa da greve dos caminhoneiros. O Brasil é completamente, absurdamente, quase que 100% dependente das rodovias para transporte de carga. E por que isso? Porque as nossas ferrovias estão quase todas sucateadas e as nossas hidrovias nunca chegaram nem perto de serem o que elas realmente deveriam ser. Então, me corrija aí se eu estiver errado, viu, Vanessão? Mas eu imagino que uma boa proposta de intervenção para a sua redação, e não só para a redação, mas para o governo também, é parar de depositar todas as fichas em um só lugar. A gente precisa transportar carga por outro lugar que não sejam as rodovias, certo? Certo. Outra coisa que a gente precisa repensar é a nossa dependência absurda de gasolina. Tem que pensar em outras fontes de energia que não dependam de petróleo, que inclusive é uma das coisas que mais estraga o meio ambiente. A gente já tem essas fontes, galera. Tem o álcool, tem o bioetanol, que são fontes renováveis. A gente tem também os carros elétricos sendo produzidos, mas eles ainda custam caro pra caramba. Mas uma hora eu acho que barateia. Eu só espero que até lá eles usem energia eólica ou energia solar. E nessa greve a gente aprendeu também que dá pra ir de bicicleta de buenas pra muitos lugares que a gente nem imaginava. E que daria pra ser ainda mais de buenas se a gente tivesse mais ciclovias na cidade que a gente mora, né? Outra coisa que a galera se ligou geral é que dá pra fazer muito mais esforço, 2 vezes mais esforço, 10 vezes mais esforço pra combinar uma carona. Assim dá pra ir pra qualquer lugar, gente, qualquer lugar mesmo. Sabe outra coisa que ninguém tava nem aí antes dessa greve toda acontecer? 2 palavras: agricultura urbana. Com a batata a R$17 o quilo no supermercado, como é que eu resolvo isso? Quem mora na roça ou que tem horta em casa ficou de boa com essa situação toda, né? Vou dar uma de Vanessão e pedir pra vocês, anota aí, a agricultura urbana é uma tendência mundial, justamente porque ela aproxima a oferta e a demanda dos alimentos. E isso reduz o quê? Reduz o custo com os transportes. Tá vendo como tá tudo interligado? Então, pessoal, acho que se ficou uma lição com essa greve dos caminhoneiros para os nossos governantes é que já passou da hora da gente pensar em cidades resilientes, ou seja, cidades que estejam preparadas para situações de crise e emergência. E aí que entra uma ideia muito bacana, a ideia da mobilidade urbana sustentável. E você conhece esse conceito? Calma que o meu amigão aqui com certeza vai te ajudar. A mobilidade urbana sustentável diz respeito aos esforços realizados para minimizar os impactos ambientais em uma cidade, englobando questões como poluição visual, sonora e do ar. Essa última se torna um grande desafio, principalmente nas megalópolis modernas, que tiveram crescimento desordenado e não planejado nos últimos anos. Segundo uma pesquisa realizada em 2016 pela FGV, a frota de automóveis no Brasil cresceu 400% nos 10 anos anteriores. Esses números denunciam a falta de políticas públicas voltadas para o transporte de massa e para a mobilidade urbana. Como diria o empresário, jornalista e ambientalista Paul Hawken, tudo está conectado, nada pode mudar sozinho. Para que haja mudanças efetivas, é preciso uma integração do transporte coletivo e individual em harmonia com a cidade, em prol da sustentabilidade e do bem-estar de todos. Eu tenho certeza que a Vá vai amar essa frase do Paul Hawken como repertório para sua redação. E galera, quando eu penso nesse crescimento desordenado do trânsito, do volume de carros na rua e tal, eu penso naquela música do Rapa, Rodo Cotidiano, sabe? Espaço é curto, quase no curral. E uma coisa que eu acredito que deixa o espaço curto, como disse querido Falcão,
e que aumenta o número de carros na rua é o preço cada vez mais alto das passagens dos transportes públicos. E tem muita gente que prefere se endividar para comprar um carro e economizar a longo prazo do que pagar várias passagens de ônibus para ir para o trabalho. Mas aí é que tá. Comprando carro, o ser humano acaba pensando só no próprio umbigo, que não é novidade, né? Em nenhum momento ele considera o tanto que ele está fazendo mal pro próprio planeta, causando mais poluição no meio ambiente e prejudicando a mobilidade da própria cidade onde ele mora. Quando eu penso em cidades sustentáveis, eu penso nas formas que a gente pode agir para resolver os nossos problemas sem comprometer o futuro das próximas gerações. E isso tem tudo a ver com a gente dar carona pra galera nos rolês, andar de bike, cuidar dos espaços públicos, enfim, fazer por onde, né? Gente, por hora é isso. Agora eu vou passar a bola, literalmente, pra minha queridíssima Vá, a Vanessão. E ela vai ajudar vocês em mais um quadro, #Vá-de-mil. Pega aí, Vá! Valeu, Luca! E aí, criaturas? Tudo bem com vocês? Hoje no quadro #Vá-de-mil, a gente vai falar de como estruturar uma redação do amor com os repertórios que você aprendeu com o Luca e com o Manual do Manuel. Uma aposta quentíssima de tema pro Enem deste ano é os desafios da mobilidade urbana no Brasil. E pra brilhar na sua introdução, uma ótima alternativa é você citar a Constituição Federal, que aí não tem erro. Por exemplo, você pode começar o seu texto falando que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito de ir e vir é uma das garantias fundamentais do cidadão. Aí depois, na sua tese, você vai lá e se posiciona, colocando que esse direito não tem sido tão bem assegurado no país. E aí, como argumentos, você pode apresentar dois problemas que afetam a mobilidade urbana. Primeiro problema, o aumento descomedido da frota de carros no país. E o segundo problema, a falta de políticas públicas eficientes no transporte de massa. Agora, no seu desenvolvimento, você já sabe, né? Precisa retomar os dois argumentos que você apresentou na introdução e, de preferência, usando repertórios socioculturais para fortalecer a sua argumentação, tá, criatura? No desenvolvimento 1, por exemplo, você pode citar a pesquisa da FGV que a gente viu no Manual do Manuel. Essa pesquisa apurou que a frota de automóveis no Brasil cresceu 400% nos últimos 10 anos. E atenção para não esquecer de colocar a fonte, FGV, e o ano, 2016. Já no seu desenvolvimento 2, você pode citar a frase do Paul Hawking: tudo está conectado, nada pode mudar sozinho. E Lucas, você acertou, viu? Eu amei essa frase, mas cá entre nós, meu povo, minha pova, tem que contextualizar, tá? Não vale jogar o repertório lá de qualquer jeito, não. E uma boa ideia é falar do tanto que a greve dos caminhoneiros mostrou deficiência das nossas políticas públicas que funcionariam muito melhor num sistema de transporte inteligente e integrado. O país é dependente do petróleo, das rodovias, e sua população não é quase nada engajada em alternativa de transporte sustentável. E o que isso faz? Gera um quadro crítico na mobilidade urbana do país. Tá, mas e aí? E a nossa conclusão, como que fica? Então, essa é a hora de apresentar pelo menos uma proposta de intervenção completíssima. Quem vai fazer o quê, como e para quê? E o como bem detalhadinho. Então, quem? O governo. Deve fazer o quê? Aplicar as verbas destinadas ao transporte na formação de cidades mais sustentáveis e resilientes. E como ele deve fazer isso? Construindo ou ampliando as ciclovias, incentivando a carona solidária e promovendo programas efetivos de agricultura urbana. E para que ele deve fazer isso? Para garantir o bem-estar da população sem prejudicar o futuro das próximas gerações. E aqui, chega mais. Uma dica para fechar com chave de ouro seu texto é puxar a primeira frase lá da introdução, dizendo que, desse modo, é possível fazer valer o direito do indivíduo à locomoção assegurado pela Constituição Federal. Curtiram? Gente, lembrando que essa é uma das várias maneiras que você tem de escrever uma redação nota 1000 sobre esse tema, tá? O Luca falou ali da música do Rapa, Rodo Cotidiano. E se você souber contextualizar direitinho, do jeitinho que ele fez, vale sim como repertório sociocultural para sua redação, tá? Você pode usar sim filmes, música, séries e mais um monte de repertórios pop no seu texto. But tem que articular bem as suas ideias lá no meio da sua argumentação. E falando nisso, tem também um documentário que eu adoro, que traz um monte de dados incríveis sobre os desafios sustentáveis das grandes cidades. Anota aí. E ele chama Bikes vs Cars. E no mais, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo e juízo!